tema hoje, então, o amor à arte de viver. Hoje, nosso convidado já é bastante conhecido, o professor Moacir Costa de Araújo Lima. É uma pessoa que dispensa maiores apresentações, já é uma pessoa muito querida de todos nós, bastante conhecido. O professor iniciou as suas atividades de palestra antes dos 14 anos de idade, se tornou um orador bastante expressivo, é formado em física, é físico, bacharel em Direito, mestre em Linguística, professor da PUC, tem realizado seminários por várias regiões do Brasil, vários estados e fora do Brasil também. Esse ano lançou seu livro em Nova York, tem visitado países da Europa, feito conferências, enfim, é uma autoridade hoje no assunto ciência e espiritualidade. Então, nós de imediato passaremos a palavra a ele para desenvolver então nosso tema, iniciar nossa Semana Espírita de 2014. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui no Osório, na Semana do Livro Espírita, encontro que nós temos repetido, às vezes com muita chuva, como no ano passado, e hoje num clima mais ameno, permitindo que as pessoas saiam sem medo do tempo, porque de outras coisas a gente tem medo sempre, graças à perfeição em que vivemos na nossa organização, Estado, etc., que está muito bom para quem manda. O nosso tema, Amor à Arte de Viver, resulta de uma pesquisa feita no terreno da física quântica, da psicologia, da psicanálise e das doutrinas, mostrando que há um denominador comum na visão de mundo da física, da psicanálise e das doutrinas. Só nos elevamos através do amor. Essa arte de viver, que as pessoas muitas vezes se esquecem de praticar. A vida só é vivida com intensidade por quem tem amor, por quem tem um objetivo, uma paixão, quem gosta muito de alguma coisa. Porque se nós não gostamos de nada, nós somos seres simplesmente mornos. E o próprio Jesus, no Evangelho, disse: água morna, não é nem quente nem frio. Nós temos que nos definir e desenvolver essa capacidade de entender, de compreender, de amar a vida. Há alguns obstáculos a isso, mas são fáceis de transpor, como nós vamos examinar. E nós todos dizemos estar buscando a chamada vida perfeita. Da vida perfeita, nós podemos nos aproximar. Não estamos em um plano de perfeição absoluta, embora possamos buscar um aperfeiçoamento relativo. Porque muitas vezes nós permanecemos distraídos ou com muito orgulho e não entendemos os convites que a vida nos faz para a felicidade, para gostar das coisas, para amar a vida, amar as instituições, amar as pessoas. Nós não entendemos muitas vezes, por distração, por falta de foco, os convites que a vida nos faz. E às vezes começamos a racionalizar, a intelectualizar coisas que não devem ser intelectualizadas e sim vividas. Às vezes as pessoas complicam muito as coisas que são simples. Eu estou contente hoje, estou reunido com a minha família, com os amigos, estou muito alegre. E aí eu penso, mas isso é felicidade? Acho que não. Será que vai durar? Será que amanhã eu estarei alegre da mesma maneira? Acabou. Porque está deixando de viver o hoje, querendo determinar o amanhã, querendo ter controle sobre a vida. E quando não tem controle, os onipotentes deixam de amar. Porque na verdade eles não amam, eles querem controlar, que é exatamente o contrário de amar.
Por isso, nessa busca de aperfeiçoamento, nessa busca de felicidade, de viver integralmente todas as oportunidades da vida, nós vamos entendendo que é preciso amar, compreender além da materialidade das coisas, porque hoje a ciência nos diz que o mundo físico, tal como nós o percebemos, é uma resposta do observador. Somos nós que atribuímos propriedades às coisas. Platão já diz que a sensação de duro ou macio, de quente ou frio, são coisas que começam no mundo das ideias para depois chegar ao nosso mundo físico. Aliás, hoje a ciência nos diz que a criação vem sempre do mais sutil para o mais denso. Isso é muito simples de entender. Uma casa, antes de ser uma casa, foi o pensamento de um arquiteto, que depois transferiu esse pensamento para as plantas. Para quem não conhece, a planta de uma casa, um conjunto de rabiscos e uma folha de papel. O materialista, objetivista, vai dizer: ninguém vai morar nesse pedaço de papel, queima isso, eu pedi uma casa e não um pedaço de papel. O cara me deu um pedaço de papel desenhado e já está me cobrando. Pois é, mas tudo começou no pensamento. Depois se materializou de forma muito débil no papel, onde ainda ninguém vai morar, mas ali estão instruções que, seguidas por quem sabe interpretá-las, lidas por quem sabe ler, vão permitir a construção da casa. Por isso hoje nós sabemos que esse mundo físico é uma resposta aos nossos sentidos. E nós podemos ir além dessa percepção sensorial. Além dessa percepção sensorial, nós temos exatamente a chamada ação extracorpórea da mente. A mente percebendo além dos sentidos. Há uma experiência muito interessante. Um pesquisador, Charles Start, ele é um pesquisador em parapsicologia, que hoje mudou de nome, tem um nome mais pomposo. Hoje se chama ciência noética. Em inglês fica mais bonito ainda, Noetic Science. Aí o pessoal acha mais bonito dizer isso, do que parapsicologia, que é o termo anterior. Mas é o mesmo tipo de estudo. E ele fez uma investigação muito importante, mostrando a possibilidade de a consciência agir além da percepção dos sentidos, além daquilo que os sentidos transmitem para o cérebro, o que é um golpe na teoria materialista. Uma sensitiva dizia que durante o sono se deslocava, saía do corpo e via lugares diferentes. E dizia ter certeza, afirmava com convicção que ela percebia mesmo as coisas. Não era apenas ilusão, não era simplesmente imaginação, sonho ou delírio. Charles Start, pensando cientificamente, nem todos os cientistas pensam cientificamente. Há aqueles que não observam e já concluem, que acham que num livretinho que eles têm nas mãos está toda a verdade da história da humanidade. E estes procedem da mesma maneira que os fundamentalistas religiosos. Não ouvem, não discutem, mas já têm a verdade completamente esclarecida, dentro do seu alcance, naturalmente. Então Charles Start convidou a sensitiva para fazer uma experiência que foi muito interessante. Ela ia dormir numa sala do laboratório, com sua cabeça ligada a PET scanners, que são aparelhos ultrassensíveis de registro das ondas cerebrais, para verificar quando ela estava sonhando ou não. Esse registro acusa. E em uma prateleira invisível do lugar em que ela estava dormindo, seria colocado um envelope. Dentro deste envelope, um número. Um computador era programado para escrever um número de 5 dígitos, que poderia ser 00000 até 99.999. A máquina escrevia o número e envelopava automaticamente, de modo que o pesquisador também não sabia que número estava escrito ali, para evitar que fosse uma experiência de telepatia e não uma percepção extracerebral da sensitiva. Esse número era colocado no envelope, na prateleira que ela não enxergava, e ela deveria, numa das noites em que dissesse realizar o desdobramento, aquelas chamadas experiências fora do corpo, ela deveria comunicar o que viu e dizer qual era o número dentro do envelope.
O fenômeno não acontecia todas as noites, mas na noite em que aconteceu, a sensitiva disse: percebi o número escrito no envelope, e deu o número. Aí Charles Start abriu o envelope e ali estava o número que ela havia dito. Ora, qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de adivinhar por acaso? A probabilidade é a relação, é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Se nós jogamos uma moeda, por exemplo, cara ou coroa, qual é a probabilidade de cair cara? Casos favoráveis, 1. Só tem uma cara na moeda, diferente de algumas pessoas que têm 2. Então, cair cara, 1. Casos possíveis, 2. Cara ou coroa. Então a probabilidade é o número de casos favoráveis, 1 dividido pelo número de casos possíveis, 2. 1/2 ou 50%. Joga um dado, qual é a probabilidade de cair o número 3? Só tem um número 3 no dado. Casos favoráveis, 1. Casos possíveis, 6. A possibilidade é 1/6. Quer dizer que, em média, a cada 6 vezes que jogarmos o dado, deverá aparecer uma vez o número 3. Qual é a probabilidade dessa sensitiva adivinhar, como adivinhou, aquele número por acaso? Casos favoráveis, 1. Ela só pode dizer um número. Casos possíveis, de 0, incluindo o 0, até 99.999, são 100.000 possibilidades. A probabilidade de acertar por acaso é de uma vez em cada 100.000 experiências. Em média, o que quer dizer que pode fazer até 103.000 e não acontecer nada, não acontecer de acertar. E ela acertou na primeira tentativa. Este é um exemplo que nós percebemos além dos nossos sentidos, e é para isso que temos que nos preparar para uma percepção mais ampla, mais clara da realidade, ou daquilo que nós chamamos realidade. Está ligado? Certo. Também nós vamos examinar, entre vários aspectos, o aspecto do amor na evolução do pensamento e dos desastres causados pela falta de amor na própria evolução do pensamento científico. Porque para progredir é preciso amar. O cientista deve amar o conhecimento da verdade, deve buscar o conhecimento da verdade, e não apenas a confirmação daquilo que ele acha que é verdade. Aliás, o verdadeiro cientista não procura provas de que sua teoria seja verdadeira. Ao contrário, ele procura hipóteses que falsifiquem a teoria. Porque ele só poderá afirmar que uma teoria, que uma hipótese é verdadeira a partir do momento em que houve chances de contraprova. E a contraprova não aconteceu. Se nós não testarmos, nós corremos o perigo, que é o perigo do método indutivo, de chegar a conclusões falsas. Alguém, por exemplo, está observando cisnes na natureza. E observa, e já observou, por exemplo, 10.000 cisnes, e todos são brancos. Aí ele perde a noção de generalização, se torna vaidoso, dono da verdade, e ao invés de dizer todos os cisnes que eu observei são brancos, eles citam uma nova lei. Todos os cisnes são brancos. E no primeiro cisne preto que aparecer, acabou a teoria. Então o cientista procura sempre a contraprova. E quando, ao invés do amor ao conhecimento, do amor às novas aberturas do pensamento, aparece apenas a tentativa de dominar o mundo, de dominar o conhecimento, nós temos os desastres de que a história nos dá notícia. A história de Galileu é bastante conhecida, só que alguns detalhes não são tão conhecidos assim. Quando Galileu afirmou que a Terra girava em torno do Sol, ao invés de ser o contrário, que era a verdade estabelecida como válida na época, ele teve pessoas que ficaram ao seu lado, que gostariam de examinar as provas, que gostariam de investigar, e pessoas que ficaram violentamente contra a ideia de Galileu. Aliás, é uma característica de entorpecimento do sentimento, de falta de amor à verdade, pretender-se o dono da verdade e achar que todo mundo que não pensa daquela forma está errado. E as pessoas em geral entendem, ou imaginam, que na época a situação de dizer que a Terra girava em torno do Sol dividiu em dois grupos os pensadores da verdade. De um lado,
os religiosos, os representantes da igreja, que estariam contra a ideia de Galileu, e de outros cientistas, que naquela época eram chamados filósofos do natural e que estariam a favor de Galileu. Mas não foi assim. Na verdade, o que dividiu as pessoas foi o grupo que tinha amor ao conhecimento e o grupo que iria dominar o conhecimento, ser dono da verdade. Então nós tivemos, entre os opositores de Galileu, religiosos e filósofos do natural. E entre os apoiadores de Galileu, religiosos e filósofos do natural. E muitos dos hoje chamados cientistas, naquela época filósofos do natural, condenavam Galileu por ciúme das suas ideias. Vejam, por exemplo, a atitude de um professor universitário naquela época, cientista, que se chamava filósofo do natural, Cesare Cremonini. Quando Galileu descobriu que havia mais algumas luas em Júpiter, descobriu luas novas, novas no sentido de até então desconhecidas, em Júpiter, Cesare Cremonini se opôs e disse que Galileu estava inventando essas luas só para ganhar mais dinheiro. Por que para ganhar mais dinheiro? Porque Galileu fazia horóscopos. E tendo mais lua deve ter mais algum detalhe aí para a gente prever através do horóscopo. Mas vejam como a atitude obscurantista aparece muitas vezes entre aqueles que deveriam ter compromisso com a ciência, com a verdade, com o ensino. Cesare Cremonini, convidado por Galileu a olhar o telescópio e verificar que as luas lá estavam, se recusou a olhar no telescópio e alegou dois motivos. Vejam a alta cientificidade do raciocínio. Ele disse que não ia olhar no telescópio por dois motivos. Um, que aquele aparelho era muito feio. Desculpa científica. Tranquilo. Outro, que aquele aparelho produzia ilusões. Então não acreditariam mesmo vendo, que é o que ocorre quando as pessoas teimam, persistem em ser donas da verdade. Mostra, mas não vê. Por isso está lá no Evangelho: bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Capacidade de interpretar, de verificar, de entender o que pode e deve ser mudado e o que não pode e não deve ser mudado. Esse entendimento faltou, por exemplo, a Cesare Cremonini. É interessante como muitas vezes as pessoas têm que se adaptar ao pensamento vigente para poderem ser aceitas em alguns meios. Galileu queria ser professor na Universidade de Pádua. E para ser aceito como professor deveria apresentar um trabalho, considerado um trabalho científico, pelos filósofos da natureza, os filósofos do natural. Muito bem. Plano inclinado não valia nada. Teoria a respeito de a Terra girar em torno do Sol, eles também não aceitaram. Então Galileu preparou um trabalho a gosto dos seus colegas, dos que deveriam ser os cientistas da época. Baseado na Divina Comédia de Dante Alighieri, Galileu calculou a altura do demônio. E com esse cálculo da altura do demônio foi aceito para lecionar na universidade. Então vejam que o critério de mérito nem sempre é o critério de mérito. Às vezes é o critério da moda. E para que a gente esteja informado do perigo de enfrentar o demônio, tem mais de 4 quilômetros de altura, segundo os cálculos de Galileu. Isso foi considerado um trabalho científico. Agora, a descoberta de luas através do telescópio no planeta Júpiter, não, porque o telescópio era feio e produzia ilusões. Esse é o grande problema. Existe amor pelo conhecimento ou existe amor por uma teoriazinha que eu tenho, por um livretinho que eu decorei e acho que ali está todo o conhecimento da humanidade? A falta de amor à natureza, ao entendimento da vida, ao progresso científico também prejudicaram. Logo, em todos os terrenos, a falta de amor é prejudicial, porque quem ama liberta. E na época, as pessoas queriam que a natureza funcionasse de acordo com o que eles achavam que era verdadeiro, ao invés de dar liberdade à natureza, que naturalmente funcionou mesmo que eles não dessem essa liberdade. O que foi prejudicado no embate foi o seu conhecimento. E todos os grandes pensadores cometeram em alguma ocasião algum tipo de equívoco. Vejam, por exemplo, Francis Bacon foi um dos criadores do método científico. A respeito das leis de Newton, que também contemplavam o giro da Terra em torno do Sol,
Francis Bacon, o criador do método científico, disse que Newton estava calculando tolices e que não devemos contrariar o senso comum. Se todos os dias vemos o sol nascer e o sol se pôr, por que essa teimosia de dizer que a Terra gira em torno do sol, quando nós estamos vendo todo dia o sol girar em torno da Terra? Isso foi dito por um dos criadores do método científico. Então é por isso que nós, diante de qualquer tipo de argumentação, devemos nos posicionar de modo a podermos investigar, questionar aquilo que é dito. Ah, mas foi fulano que disse. Fulano pode ser muito bom, mas como qualquer pessoa pode cometer algum erro, como todos nós podemos. E ao cometer, devemos procurar corrigi-lo e não ficarmos nos penalizando o resto da vida porque erramos. Gandhi disse uma ocasião que a liberdade só tem sentido quando se tem também liberdade para errar. Só que nós não devemos fazer da liberdade para errar o nosso hábito, porque aí o erro pode dar um prejuízo de 4 anos, ou de 8, ou de 12, dependendo de como nós erramos e em que assunto nós erramos. O erro na interpretação do tamanho do degrau da escada pode dar uma queda. Então nós temos liberdade de errar, mas essa liberdade não é a mais importante. Agora, quando erramos, não temos que estar nos punindo o resto da existência. Ah, eu errei, eu fiz uma coisa que não deveria fazer há 30 anos. Outros imaginaram que fizeram na outra vida e ficam se punindo por causa disso eternamente. E isso é o tipo de culpa que nós vamos examinar, o tipo de culpa que nos atrasa. Como, retomando rapidamente o Galileu, ele tinha apoio entre religiosos e não religiosos. Um dos apoiadores de Galileu foi o Papa Urbano VIII, que permitiu a publicação da sua obra. Só que o Papa pediu a Galileu que examinasse as duas teorias, as duas grandes teorias sobre o universo. A teoria de Galileu, segundo a qual a Terra girava em torno do Sol, e a antiga teoria de Ptolomeu, segundo o qual era o Sol que girava em torno da Terra. Galileu, como bom teimoso, esqueceu a segunda parte e analisou só a sua teoria, dizendo que nenhuma outra teoria tinha qualquer valor. Aí o Papa se considerou traído. Mas, e às vezes a gente pasma com isso, quem denunciou Galileu à Inquisição, porque não poderia condená-lo e combatê-lo no terreno das ideias, foram seus colegas cientistas, que ao invés de amar o progresso da ciência, ficaram enciumados com a nova teoria de Galileu, com a permissão do Papa para a publicação do livro, e foram ao Conselho da Inquisição denunciar a obra como herética. E aí o livro foi proibido e Galileu preso a domicílio, proibido de falar a respeito de assuntos do tipo a Terra gira em torno do Sol. E assim, em todos os terrenos, nós vamos encontrando uma diferença essencial entre amor e controle. Aristóteles advertiu muitas vezes que o desejo de controle é exatamente a falta de amor. Mas há pessoas que, quando não podem controlar, não amam. E como a vida é cheia de surpresas, como nós não sabemos o amanhã, nem o depois de amanhã, embora possamos planejá-lo, sempre com algum grau de incerteza, essas pessoas deixam de amar a vida porque não podem controlá-la. É a diferença entre amor e sentimento de posse. Isso acontece em relação à natureza, em relação à filosofia, em relação a outras pessoas. Há até hoje quem confunda certidão de casamento com certificado de propriedade de veículo automotor. Não é um certificado de propriedade, porque se é o resultado do amor, o amor respeita a alteridade. O amor quer ver o ser amado progredir e não ser um eterno dependente. O pai que ama o filho quer que o filho tenha a sua própria personalidade, vai orientá-lo por algum tempo, mas o seu grande sonho é ver o filho conseguir caminhar, decidir, fazer a sua vida com a sua própria força e não eternamente dependente do pai. Agora, aquele pai, aquele psicólogo, aquele religioso, aquele psiquiatra que querem que o seu paciente dependa deles o resto da vida, estão num puro exercício de controle e não no exercício do amor. Porque o amor é libertar a pessoa, às vezes, dos grilhões que ela mesma criou e dar-lhe um novo entendimento de vida. Quando Sócrates, famoso pelos seus dilemas, pelas interrogações que fazia,
e que incomodava muito as pessoas, porque ele terminava demonstrando que as pessoas não acreditavam muito naquilo que diziam acreditar, ou que pelo menos não tinham a ideia precisa de em que e por que acreditavam. Propôs, descrito por Platão no Banquete, o elogio a Eros, o elogio ao deus do amor. Eros era o deus do amor e da beleza, e sendo o deus da beleza também deveria ser o deus da bondade. Então ele propõe um enigma: Eros, o deus da beleza, é ou não é muito belo e muito bom? E as pessoas imediatamente, os presentes, principalmente Agatão, um dos presentes ao banquete de Platão, se punham a fazer discursos a respeito do deus da beleza, e dizendo que o deus da beleza seria infinitamente belo, e sendo infinitamente belo também seria infinitamente bom, porque também teria beleza nas suas atitudes. Aí Sócrates pergunta: mas quem deseja mais a saúde? Quem está saudável ou quem está doente? É quem está doente. E quanto mais doente, mais deseja a saúde, ou quanto mais saudável, mais sente falta da saúde? Mais deseja a saúde quem está mais doente. Então quem busca mais a beleza? Aquele que já é belo ou aquele que não é belo? Aquele que não é belo. Então como deve ser o Deus da beleza? Imediatamente todos concluíram que o Deus da beleza deveria ser muito feio e muito mau. E aí ele ensina um meio termo. Não existe um meio termo entre o infinitamente belo e o infinitamente feio. Não é possível que a beleza apareça em graus diferentes, que quem não é bonito não é necessariamente muito feio, e quem não é muito feio não é necessariamente bonito. E aí chegam ao meio termo. E neste momento Sócrates aproveita para falar em Diotima, uma mestra do amor, que mostra que o sentimento tem que ser exercido com equilíbrio, e dá o exemplo da coragem. A coragem é algo louvável, mas tem o seu momento para ser exercido. Imaginemos uma guerra, coisa que infelizmente ainda existiu na humanidade, e aí um batalhão, um conjunto, um grupo de soldados está escondido, esperando que o inimigo passe para atacá-lo no momento mais oportuno. E aí o corajoso de plantão sai do meio da tropa quando o inimigo é vindo: estou aqui, não tenho medo de vocês. Pronto. Isso é a coragem que estragou. Eu não tenho medo de altura, então vou me atirar do 10º andar. Não, nós temos que chegar ao meio termo. E daí a diferença. O infinitamente belo deixou de ser infinitamente belo, passou a ser infinitamente feio. Não, nós devemos buscar o meio termo. E nessa ideia, Diotima, que é a mestra do amor, diz que inicialmente um jovem, ele ama a beleza em uma jovem. Mas ele percebe que esse tipo de beleza, a beleza simplesmente exterior, vai passando com o tempo. Então ele deixa de amar, de buscar a beleza em uma jovem, e passa a buscar a beleza em geral, nas pessoas. Mas essa também passa. Aí ele busca a beleza da natureza, mas essa também passa. Até chegar ao mais sutil, a beleza das instituições, a beleza do pensamento, a beleza das ideias. Mas, para que não exageremos, nos diz: o fato de chegarmos à beleza das instituições, o fato de chegarmos a amar as instituições, as leis, as boas ideias, não nos impede de amar uma pessoa, porque a achamos bela, agradável e amar com toda a intensidade. Diotima diz que a escada do amor tem muitos degraus, mas um degrau não implica necessariamente a eliminação do outro. Agora eu gosto só das instituições. Minha família eu esqueci. Eu estou fazendo uma opção que não existe. Eu posso gostar da minha família, eu posso gostar da minha mulher, eu posso gostar de uma instituição, eu posso gostar de uma religião, eu posso gostar de um pensamento filosófico, e um não elimina o outro. E todos eles eu posso exercer com intensidade. Aristóteles falava na felicidade usando um outro termo, eudaimonia. E é interessante que alguns ainda discutem se Aristóteles era ou não alguém que acreditava na espiritualidade humana. Pois Aristóteles disse que o sofrimento, a doença, a aflição de um filho pode prejudicar a eudaimonia do pai, mesmo que o pai já tenha morrido. Ora,
se tornar menos feliz com a tristeza do filho, mesmo que já tenha morrido. Se a morte fosse o fim, não teria como ficar mais ou menos feliz. Obviamente que ele admitia uma continuidade. E neste sentido, hoje nós entendemos, concordando com Aristóteles, que a vida não para. Clarice Lispector disse que nós vivemos entre dois nadas, o antes de nascer e o depois de morrer. Antes de nascer não éramos, e depois de morrer não seremos. Não é a ideia com que concordamos. Entendemos que a vida não para, que a vida continua. Mas mesmo que isso fosse verdade, nós teríamos que viver intensamente cada momento com amor. Porque se eu não era e agora sou, estou agradecido à vida que me deu essa oportunidade. E se eu não vou ser daqui a 50 anos, mesmo no pensamento materialista, não interessa. Vejam, alguém de nós está preocupado com o fato de ter existido ou não há 2000 anos? Não. Então também não temos que nos preocupar se vamos existir ou não daqui a 2000 anos. Temos que aproveitar a oportunidade que temos agora. Isso para mostrar que mesmo que nós tivéssemos um pensamento materialista, nós teríamos que entender que a oportunidade da vida tem que ser cultivada, vivida com emoção e com amor a cada momento. No livro Mais Esperto que o Diabo, o autor faz uma ficção em que ele consegue entrevistar o demônio e entrar na mente do diabo. O diabo não consegue mentir para ele. Coisa boa se todo mundo tivesse essa capacidade. Mas o diabo não consegue mentir para ele. Então, no começo da entrevista, ele solicita uma entrevista com o diabo começa exigindo ser tratado por Sua Majestade. E o autor diz, mas Sua Majestade por quê? Porque vamos convir que num cálculo mesmo pessimista, eu tenho de 90% da humanidade para cima sob meu comando. E se eu mando em mais de 90% da humanidade, eu devo ser tratado por Sua Majestade. Porque pessoas que mandam em muito menos gente já recebem esse tratamento. O autor concorda em chamar o demônio de Sua Majestade. E aí, ele pergunta ao demônio, que forma tu tens? E ele diz, eu não tenho forma. Porque se eu tivesse uma forma física visível, eu seria percebido em todos os lugares por onde ando. E o segredo do meu sucesso é exatamente não ser percebido. É habitar o cérebro das pessoas como se fosse uma ideia. E qual é a tua principal arma? E o demônio responde, é o medo. Principalmente o medo da pobreza e o medo da morte. Com esses dois medos eu atrapalho a vida de todo mundo. Com esses dois medos eu impeço as emoções positivas de todo mundo. E está certa essa interpretação. A não certeza, ao contrário de implicar preocupação, deve implicar a não preocupação. Segundo Epicuro, por exemplo. Eu não sei como será o dia de amanhã. Então eu tenho que aproveitar o dia de hoje. Porque muitas pessoas, por esse temor da morte, deixam de viver a vida. Seria como aquele casal enamorado que, tendo à sua frente uma noite de amor, no melhor ambiente, no melhor local, se põe a pensar, mas amanhã às 10 horas da manhã tudo isso terá passado. Nem sei se estou vivo amanhã às 10 horas da manhã. E daqui a 100 anos nós dois teremos morrido. Nem vai resolver o amanhã. Sabe o que vai acontecer? Um paradoxo. Amanhã às 10 da manhã diz, puxa, eu não aproveitei o ontem, porque fiquei pensando em hoje às 10 da manhã. Agora não posso voltar atrás e mudar o ontem, e com o pensamento do hoje. Eu estraguei o ontem, quando o ontem era presente. É exatamente o que muitos fazem com medo da morte. É aquela ideia muito inteligente, muito interessante de o demônio colocar na cabeça das pessoas, principalmente esse medo. O medo da morte. E com isso impedi-las de viver a vida. Entendemos então que o medo do fim não pode gerar um viver sem emoção. Um viver anódido. O que adianta eu estar alegre com os meus amigos hoje, se daqui a 100 anos não estou aqui, nem eu, nem meus amigos. Não interessa. Mesmo que não houvesse a continuidade que nós sabemos que existe, da vida na espiritualidade, mesmo que não houvesse, eu não posso, porque não tenho condições de mudar o que vai ser daqui a 100 anos, é uma atitude desinteligente eu estragar o meu hoje, exatamente em função disso. Epicuro disse que a vida é melhor e mais intensa
somente quando é amada. Yang disse que a falta de amor é a doença da alma. E a doença da alma impede o progresso de nossa principal característica, que é a característica da nossa espiritualidade. E ele diz que nós não temos que estar procurando grandes coisas na vida. Às vezes as pessoas se acham muito importantes, a vida lhes dá muitos convites para alegria, para felicidade, mas elas acham que essa festinha é pouca coisa para mim, eu não mereço mais que isso. E aí vão esquecendo as oportunidades da vida, as oportunidades de amar, de viver em momentos felizes, vão aguardando aquele grande acontecimento. Felicidade não é ponto de chegada, é caminho. A gente vive a cada momento. Ah, vou ser feliz quando a criança pode pensar, vou ser feliz quando eu me tornar adulto e formado, quando eu ganhar dinheiro, quando eu tiver filho, quando os meus filhos me derem netos, e etc, etc. Está sempre transferindo. Tem que ser feliz em cada momento, em cada oportunidade da vida. E aquela pessoa compra um vinho finíssimo, mas agora esse vinho será aberto numa ocasião especial. Mas como eles são muito exigentes em relação à vida, e são muito nobres, estão exigindo sua majestade também, acham que a vida não lhes deu oportunidades. Está em casa, reunido com os filhos, com saúde. Ah, mas isso não é nada especial. Isso é o normal. Esse vinho tem que ser aberto numa ocasião muito especial. E muitas vezes acontece que o vinho é tomado no velório da pessoa. Porque não chegou aquela ocasião especial, ela não entendeu, ela se guardou para o nunca. Essa ideia que a felicidade está não sei onde, mas eu nunca chego lá. E por isso Epicuro já aconselhava, como nós sabemos pela espiritualidade, viver intensamente os bons momentos, sem exigir sempre o máximo. Eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho o carro do ano, mas o meu vizinho tem o carro do ano que é de um outro modelo, de uma outra marca, é mais caro que eu quero aquele. Eu tenho o jatinho do ano, mas eu quero outro jatinho. Aí nós não nos contentamos nunca e ficamos sempre olhando, sempre colocando a felicidade num ponto inatingível, ao invés de entender que cada dia ao acordar nós temos novas oportunidades, nós temos novas chances de viver e de aprender. O filósofo Sêneca, que foi contemporâneo de Jesus, uma ocasião disse algo muito interessante. Não existem bons ventos para o navegante que não sabe a que porto se dirige. Se eu não sei para onde eu quero ir, não tem bom vento para mim. Agora, se eu sei, se eu tenho foco na vida, se eu tenho um objetivo, eu sei. E quando se falava sobre a brevidade da vida, não há ninguém que esteja vivendo com saúde, com raciocínio perfeito, que ache que já viveu demais. As pessoas em geral se queixam da brevidade da vida. E Sêneca diz que ao invés de se queixar da brevidade, que não podemos alterar, nós devemos buscar a qualidade de vida. 3 anos de vida intensa são muito melhores, são superiores a 30 anos de vida se queixando, sendo vítima das coisas, achando que tudo está errado, achando que não adianta se esforçar, achando que isso aqui é um vale de lágrimas. É claro, o mundo físico é uma resposta do observador. Se eu achar que eu estou aqui só para sofrer, só para pagar conta, só porque isso aqui é um vale de lágrimas, para mim vai ser. Porque nós, e a ciência está dizendo isso hoje, que o Espiritismo já disse há mais de um século, nós somos emissores e receptores de energia, mas só captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. De modo que quem vibra com alegria, com o conhecimento, com a fraternidade, recebe energia nessa frequência. Quem vibra com o vitimismo, com o coitadinho de mim, com a minha dor de cabeça é mais forte que a dor de cabeça de todo mundo, e isso é um orgulho para mim, esse está atraindo energias do mesmo teor vibratório. Não é castigo de Deus, não é punição, não é nada. É uma questão pura e simples de sintonia, de realizarmos escolhas, porque temos livre-arbítrio e naturalmente somos responsáveis pelas nossas escolhas. Outro detalhe importante nessa busca da realização do amor à vida, o ter e o ser. O ter é importante. O ter nos faz bem quando nós possuímos na qualidade de possuidores e não na qualidade de possuídos. Há pessoas que são escravas daquilo que têm e umas que são um pouquinho piores, elas são escravas daquilo que não têm. Eu vou ser feliz quando tiver o que o meu vizinho tem. Não. Eu vou ser feliz quando tiver isso. São os teres, são auxiliares. Acima de tudo deve estar o ser. O Dalai Lama, neste sentido, faz uma advertência interessantíssima.
para pessoas que têm como único objetivo na vida a busca da riqueza material. O que não significa dizer que não se possa buscar a riqueza material, que todo rico é pecador, que todo rico vai ser punido, etc. Não há nada a ver. Mas não pode ser o nosso único objetivo. Então dá o exemplo daquele executivo que, tendo o dia inteiro cuidado do seu trabalho, se dedicando exclusivamente, não é mas só, se dedicando exclusivamente à sua empresa, aos seus ganhos, etc., esquece do amor à família, esquece da dedicação aos filhos. E o Dalai Lama disse que essas pessoas terão gasto demais com o de menos, porque esqueceram a principal finalidade, que é o estabelecimento dos laços de amor entre as pessoas e a vida, e assim às vezes se tornam infelizes, embora tenham muito. São os escravos do ter. Nós todos conhecemos das revistas a história do tio Patinhas, o pato mais rico do mundo, escravo da sua riqueza. Vive pobremente, embora tenha muito, porque tem medo que a riqueza diminua. Não tendo controle, cria ficções, cria uma inimiga mágica, a maga patológica, que quer roubar a moeda número 1, e bota na moeda número 1 toda a sua expectativa, e vive angustiado, ao invés de aproveitar os seus teres. O ter é para servir o ser. Mas há pessoas que fazem uma confusão terrível nisso aí. Existe uma analogia muito interessante. Nós, na vida, estamos mergulhados no fluxo do tempo. Assim como um navegante num barco pode estar na correnteza de um rio. Há duas atitudes. O navegante pode simplesmente se deixar levar pela correnteza. Ele não tem o controle do barco. Ele não é um navegador no sentido de determinar o rumo que quer seguir. Ele é um escravo da correnteza. Nós, na vida, estamos no fluxo do tempo. Se simplesmente nos deixarmos levar pelo tempo, preocupados inclusive com o passar do tempo, nós estaremos como aquele navegante que está se deixando levar pela correnteza do rio. Então nós não estaremos vivendo a experiência da vida. Nós estaremos simplesmente nos deixando levar pelos acontecimentos. Ao passo que o navegador inteligente, ao invés de se queixar da correnteza, sabe dominá-la. Ao invés de se queixar do vento, sabe orientar-se de acordo com o vento. E o vento, se nós usarmos a inteligência, pode servir ao nosso propósito. Ah, mas o vento está soprando numa direção, num sentido, o meu barco é a vela, eu só posso ir nessa direção, nesse sentido. Não. Pois a vela foi inventada exatamente para aproveitar o vento, nas mais diferentes situações. A gente vê ao entardecer barcos descendo e subindo o rio Nilo. Barcos à vela, utilizando o mesmo vento. Mas a inteligência do homem fez com que se pudesse utilizar a vela de acordo com o seu ângulo, de modo a fazer com que o vento, que sopra contra o destino que nós queremos, passe a nos ajudar. Ao invés de nos queixarmos do imutável, nós temos que saber aproveitá-lo. Aproveitar as energias da natureza, aproveitar as oportunidades, dirigindo com inteligência as coisas a nosso favor, ao invés de simplesmente nos sentarmos a nos queixar da vida, a nos queixar dos outros, porque aí nós estaremos outra vez ocupados demais com de menos. Aristóteles nos fala bastante contra o amor possessivo. O amor possessivo não é amor, o desejo de domínio não é amor. E Tomás de Aquino faz uma divisão interessante. Embora divisões de amor sejam meramente didáticas, o amor em qualquer plano que se manifeste é amor. Do mais sutil ao mais denso é a manifestação de amor. Mas Tomás de Aquino faz uma divisão interessante, que há dois amores. O chamado amor como tendência natural, que é o que permite a prosperidade, a continuidade da espécie humana, e um amor que ele chamou de supernatural, que é o amor que nos leva a querer diminuir o sofrimento dos outros. Este amor que nos leva a querer diminuir o sofrimento dos outros, chamado por Tomás de Aquino um amor supernatural, que não é apenas da nossa natureza instintiva, e sim da nossa essência espiritual, é o amor a Deus, é o amor ao próximo, é a caridade.
Mas nesse sentido de amor, nós não precisamos fazer escolhas definitivas. Santo Agostinho disse uma ocasião que nós devemos escolher entre amar Deus e amar pessoas. Não. Quanto mais nós amarmos as pessoas, mais nós estaremos amando Deus. Porque estamos amando o nosso próximo. Não existe essa escolha, esse isolamento. Eu agora gosto só de Deus, tenho horror da humanidade. A humanidade está muito mal, a humanidade é todo mundo menos ele. Eu tenho horror da humanidade, Deus eu amo muito. Não aprendeu as lições fundamentais. Não aprendeu o que há de essencial nesse terreno. E hoje nós temos um outro desafio. O filósofo francês Comte Sponville, que é ateu, mas não é materialista, escreveu A Espiritualidade do Ateísmo, advertiu num livro escrito há cerca de 5 anos, o que nós estamos hoje vendo dia a dia, que a humanidade estava passando por uma espécie de revival religioso, um renascer religioso, mas que esse revival religioso poderia ser muito útil e poderia ser nocivo, porque o reavivar das religiões poderia trazer um sentido de amor e fraternidade que nos irmanasse, ou um sentido de divisão que levasse a degolar o próximo em público, diante de câmeras de televisão, em nome da religiosidade. Então não era má vontade dele dizer que o renascer da religiosidade, se não for devidamente vivido e sentido com amor, pode ser um prejuízo para a humanidade. Principalmente quando na religiosidade nós buscamos a fé cega. Se buscarmos a fé raciocinada, aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas do progresso humano, será bom o revival, o renascer do sentimento de religiosidade. Mas religiosidade para matar, para perseguir, para queimar quem não pensa como o meu grupo pensa, isso nós podemos deixar para os fascistas de plantão e não para uma religiosidade efetiva. Então, quando Comte Sponville adverte a respeito dos perigos de um fundamentalismo religioso, ele diz textualmente, e é ateu, o inimigo não é a religião. Se buscarmos a religião como inimiga, estaremos buscando o inimigo errado. Por quê? E aí é muito interessante, a nossa luta não é contra nada, a nossa luta é a favor. A nossa luta é pró-tolerância, laicidade e liberdade de crer ou não crer. Porque o fundamentalismo religioso nos obrigará a crer. O fundamentalismo materialista nos obrigará a não crer. Nós temos que ter liberdade para crer ou não crer. E crendo, acharmos o credo mais compatível com nossas ideias, nossas emoções, com o estágio de evolução em que nos encontramos. E por isso, Comte Sponville diz que a espiritualidade é importante. E diz mais, os ateus ficam bravos com ele, que o ateísta não pode ser amnésico, que não pode negar, porque eles falam só na Inquisição. O cristianismo trouxe a Inquisição, mas também trouxe ideias de liberdade, também trouxe ideias de igualdade, principalmente na sua mensagem original. Então ele entende que nós não podemos fazer escolhas extremadas. Os materialistas, nihilistas, aqueles que negam valor a todo sentimento humano, que dizem que a espécie humana está perdida, que não há liberdade, que não existe possibilidade de progresso, que o homem é um ser essencialmente mau, e negam tudo, são considerados os espadachins do nada. Até porque essa posição materialista hoje não é considerada uma posição filosófica, é considerada uma posição de crença. Só que é a crença no nada, é a crença na negação. Por isso eles são os espadachins, os adoradores do nada. E eles equivalem aos fanáticos da fé cega. Então, a grande solução é que nós não podemos optar. A nossa opção, no momento de um reviver religioso, em que a humanidade está buscando alguma solução, alguma mensagem positiva para as suas aflições, nós não podemos nos dividir em raivosos de Deus e raivosos contra Deus. Raivosos de Deus, os que matam em seu nome. Raivosos contra Deus, os que matam quem diz acreditar em Deus. A raiva
não constrói absolutamente nada. Nós temos que buscar o sentimento de amor. Nesse sentido de amor, nós temos que dizer alguma coisa sobre culpa. A culpa onipotente, não responsabilidade. Causei prejuízo a alguém e devo ressarcir a pessoa do prejuízo que causei. Mas existe uma culpa onipotente, muito presente e muito perigosa. A culpa onipotente é um fardo que nós carregamos por ignorância das nossas próprias possibilidades, porque nós nos achamos muito. É o caso da pessoa que tem, por exemplo, um parente que está muito doente e todos os dias a pessoa visita esse parente. Um belo dia, alguém convida para uma festa, para um cinema, para uma happy hour, e a pessoa não visita o parente. E neste exato dia o parente morre. E a pessoa se culpa o resto da vida. Esta culpa falsa é um sentimento de onipotência mascarado. Porque vamos pensar bem, será que a pessoa está com essa bola toda? Que o simples fato dela visitar o parente todo dia garante ao parente a vida eterna? Será que ela tem esse poder todo? Não tem. Mas esse sentimento de poder, de onipotência, se eu fosse lá, ele não tinha morrido. Mas como eu sou poderoso? E por causa desse sentido de onipotência, nos prejudicamos, arrastando culpas que nós não temos. Muito comuns também no problema educacional. Não podemos esquecer Gibran Khalil Gibran. Teus filhos não são teus filhos, são filhos do mundo. Os pais têm que ter consciência de que deram uma boa orientação, de que deram amor. Agora cada um escolhe o próprio caminho. É muito fácil viver culpando os pais. Se aquele filho saiu do caminho correto, se aquele filho é um drogado, se aquele filho se tornou um mau elemento, repelido pela sociedade, culpa dos pais. Alguma coisa faltou em casa. Nem sempre. É muito fácil jogar a culpa nos outros quando não vivenciamos a possibilidade. E o pior é que muitas vezes os pais aceitam essa culpa. Pede para um parente, para um menino ir até o armazém da esquina e comprar uma Coca-Cola. Na volta ele é assaltado ou atropelado. Pronto. Se eu não tivesse pedido, ele não teria morrido. Mas eu não pedi com essa intenção. Não há nenhuma culpa, a pessoa sempre soube andar na rua. Então, eu não posso me culpar por onipotência daquelas coisas que eu não poderia evitar. É muito conhecido o caso da cantora francesa Edith Piaf, que quando ia estrear no Carnegie Hall, em Nova York, fez questão da presença do seu namorado, que à época era um boxeador. E ele não queria ir, e ela insistiu, porque queria ter a presença do seu amado na sua estreia, que seria um grande sucesso, um grande sonho dela, estrear no Carnegie Hall em Nova York. Ele mesmo contrariado, para atender a sua amada, comprou a passagem de avião e o avião caiu no caminho. É óbvio que ela sofreu. Evidente que sentiu dor. Isso é normal na nossa vida. Nós não estamos sempre alegres, sempre contentes, sempre 100%. Mas ela passou a se culpar disso o resto da vida. Ah, se eu não tivesse convidado, ele não teria morrido. Este se eu, quando não depende de nós, é para criar culpa onipotente. Será que ela tem todo esse poder de derrubar o avião? Ah, foi ela que derrubou o avião? Com seu poder, eu convidei já, quem sabe inconscientemente, os adoradores do inconsciente, quem sabe inconscientemente para matá-lo no caminho. Não havia essa intenção, então não há por que nós cultivarmos esse tipo de culpa. E também, quando nós entendemos o mecanismo da reencarnação, isso é muito comum. Foi assaltado e morto na esquina porque ele matou muita gente na outra vida. Isso é reducionismo kármico e pouca inteligência. Porque o plano astral tem que ter outras maneiras, imaginar melhor, tem que ter um pensamento mais amplo. Cada vez que há um desastre terrível, já aparece o intérprete dizendo, não, mas estes que sofreram agora mataram na outra vida. Isso fica ótimo para os pais, né? Já estão sofrendo a morte do filho e descobrem que o filho era um criminoso que está sendo punido por Deus. É Deus punitivo, que não é o Deus de amor. Esse reducionismo também nos dá essa sensação de onipotência, de controle. Não foi bala perdida, não. Se chama bala achada, porque não é por acaso que a bala acertou nele. Quando nós viemos a esse plano, nós sabemos que estamos sujeitos a muitas flutuações. E que nem tudo está absolutamente marcado, que se tudo estivesse completamente pré-determinado, não teríamos mérito, não teríamos culpa. Seríamos joguetes do destino e não teríamos livre-arbítrio. E essa onipotência, essa culpa onipotente,
também nos leva muitas vezes a deixar de amar a vida porque não temos controle sobre ela. A vida é uma amante cheia de surpresas. Se não tem surpresa, não tem graça. Ah, mas nem todas as surpresas são boas. Nem por isso eu devo deixar de amar a vida. Não sei se os meus momentos amanhã serão bons, mas eu estou vivendo, aproveitando, vivenciando efetivamente os meus momentos de hoje. E os três grandes inimigos nesse sentido, dos onipotentes, daqueles que querem controlar a vida, que se pensam donos da verdade, são o medo de ousar, o medo de criar e o causador de todos eles, o medo de amar. Ousar, buscar ideias novas, criar. Quantas criações, quantos pensamentos criativos foram repelidos nos nossos sistemas acadêmicos pela acomodação àquilo que se pensa ser a verdade completa. Se nós não amarmos a vida, não amarmos o conhecimento, nós teremos, a partir do medo de amar, o medo de ousar e o medo de criar. Amar a vida sem temer riscos e entender que definições de amor são sempre insuficientes. Na filosofia, quando se estuda os valores, axiologia, estudo dos valores, se diz que o valor não se define, valor vale. Amor também não se define. Nós vamos começar com muitas definições de amor, vamos nos atrapalhar com as definições e vamos começar a dizer, será que eu estou amando ou não? Será que eu estou feliz ou não estou feliz? É como começar à noite, logo após se deitar, a pensar, será que eu vou pegar no sono logo ou vai demorar? Vai demorar, porque nós estamos atrapalhando as coisas que têm que ser espontâneas. E aí existir um princípio de ação e reação que às vezes nos esquecemos. Há muitas pessoas que se queixam, ninguém me ama, ninguém me entende, etc. E será que essa pessoa ama os outros? Porque a vida, segundo Einstein, não nos dá nem nos tira nada, nos devolve o que lhe jogamos. Se eu jogar uma bolinha de tênis contra a parede, eu não devo esperar que a parede ofendida vai me devolver um punhal afiado, ou vai me devolver um baú de ouro. Ela vai me devolver uma bolinha de tênis. Essa é a lei de ação e reação. Se nós damos amor, nós recebemos amor. Senão fica como aquele marido que a mulher, sábado, lá tardinha, chega em casa e se queixa, dizendo, puxa, passei horas e horas lá no cabeleireiro, lá no instituto, e demorou, e vai para uma sala e vai para outra, eu estou muito cansada. E o marido olha para ela e diz, e não te atenderam? Bom, depois que se joga esse estímulo ao ego da pessoa, se espera o quê? Romance, abraço carinhoso, muito obrigado meu bem, não. É ação e reação. E quem pratica a ação, sofre a reação. O Santo Agostinho, que era muito interessante, dizia nesse sentido de culpa, e temos que nos livrar das culpas, que nós já nascemos com duas culpas. Uma de Adão e Eva. Ora, tem que ser muito onipotente para achar, naturalmente Adão e Eva nunca existiram, mas supondo, se existissem, tem que ser muito onipotente para achar que eu, aqui, poderia, naquela época, ter dito para Eva não ir atrás da história da cobrinha. Não, eu não tenho esse poder todo. Seria também injusto. O direito penal nosso, humano, diz que a culpa não pode passar da pessoa do culpado. Eu não posso condenar o filho à prisão por um crime cometido pelo pai. Agora, Adão e Eva é muito. E Santo Agostinho não se contentava com isso. Dizia que nós já nascíamos com duas culpas. Uma de Adão e Eva e outra dos nossos pais. Porque nós fomos concebidos, segundo ele, no pecado. Essa é a visão puritana, a visão errada das coisas. A visão de bloqueio de energia, a visão do puritanismo. Porque o ato que nos gerou é um ato de amor. E nós podemos fazer disso um ato de amor ou não. Porque nós temos liberdade de escolher. Ao invés de ver o belo, ele viu o outro lado. Mas para os outros. Quando com 30 anos foi nomeado bispo de Hipona, ele era muito dado aos prazeres mundanos, ele não seria assim um baladeiro. E quando com 30 anos foi nomeado bispo de Hipona, já tinha uma filha, e que segundo consta não fora concebida pelo Espírito Santo, fora concebida pelo Agostinho, pelo método tradicional. E depois ele fez uma estranha prece a Deus, depois de ser nomeado bispo de Hipona. Pediu a Deus que afastasse dele os prazeres carnais, de modo especial os prazeres sexuais, mas não muito cedo, porque ainda gostava muito dos prazeres do mundo. Ou seja, deixa assim, quando chegar aos 95 dá uma baixadinha na libido, e aí estamos de acordo. Esse já havia duas culpas em nós, mas nele mesmo talvez não. Agora, a gente fica carregando esse tipo de culpa sem saber por quê.
culpa do pecado de Adão e Eva, culpa dos nossos pais, é terrível. E essas culpas não existem. E essas culpas nós não podemos estar carregando, como não podemos ficar no reducionismo kármico. Torci o pé, eu fiz alguma coisa na outra vida, não, nós estamos vendo agora. Nem tudo é isso aí. E não vamos então achar também culpas do passado. E vamos ser mais caridosos com as pessoas, ao invés de ter essa teoria exagerada, errada, mal interpretada. A pessoa está doente, está precisando de ajuda, e nós dizemos, tu provocaste essa doença, tu mereces. Ou na outra vida, ou nessa, alguma coisa fizeste para merecer essa doença. Mas por que dizer isso? Mesmo que fosse verdade, não era para dizer. Porque a cura pode vir exatamente da possibilidade de ter esperança, de buscar harmonia com a natureza, com o mundo, daí pode vir. Agora, de observações desse tipo, absolutamente cruéis, anticristãs, não caridosas, de pessoas que se acham donas da verdade. É fácil julgar os outros. É fácil dizer, tu vai morrer mesmo, a culpa é tua, tu criaste essa doença. Quando tem um probleminha num dente, corre pro dentista. Não, fica em casa, dizendo que ele criou essa doença e que, portanto, está purgando uma culpa qualquer, está pagando uma conta. Mas já não basta tributo que a gente paga no planeta, e de modo especial no país, ainda vai pagar tributo de outra vida? Não. Nós estamos aqui para aprender a amar e para sermos felizes. É óbvio que existem coisas a serem resgatadas, mas existem vários caminhos para o resgate, para o aperfeiçoamento. A dor não é o único caminho, nem o melhor, mas ela é reservada aos mais teimosos, aos mais recalcitrantes. A criança que ouviu o pai dizer, não põe a mão na chapa quente que vai queimar a tua mãozinha. E ele só acredita quando colocar a mãozinha. Mas ele não foi castigo do pai nem no fogão, uma lei natural. Nós procuramos isso muitas vezes. E é interessante, quando se fala no ser e no ter, lembrar o Saint-Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe, quando ele diz que as pessoas grandes amam os números. Então, quando se diz para uma pessoa grande que nós vimos uma casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pássaros no telhado, as pessoas grandes têm muita dificuldade de imaginar isso. Agora, se dissermos que a casa tem X metros quadrados e custou tantos mil dólares, as pessoas grandes imediatamente começam a poder imaginar a casa. Porque as pessoas grandes amam os números. E o Pequeno Príncipe diz, quando eu falo que eu tenho um amiguinho, as pessoas grandes não perguntam como é a voz do amiguinho, quais são os brinquedos que o amiguinho prefere, qual é a cor dos olhos do amiguinho. Não. As pessoas grandes perguntam que idade tem o amiguinho, porque isso se responde com um número. Que altura tem um amiguinho, isso se responde com um número. E principalmente, quanto ganha o pai do amiguinho. Isso realmente é muito importante, para saber se o amiguinho é bom ou não é bom. Então nós deixamos de buscar a essência e buscamos somente o acessório. E assim também o nosso conhecimento universitário. Conta o Saint-Exupéry que quando foi descoberto o asteroide B612, que era o lar do Pequeno Príncipe, esse asteroide fora observado pela primeira vez por um astrônomo turco, que comunicou à população da sua cidade a descoberta do asteroide. Mas como ele não estava vestido à moda ocidental, e não fez a comunicação pelo modo oficial ocidental, ninguém acreditou. Tem que estar com o traje adequado e fazer a comunicação de modo adequado. Não lembra trabalho universitário? Tem que estar nas normas tais, senão nem lê. Às vezes a forma vai, tá nas normas, põe na balança, vê quantos quilos de trabalho tem aí, já me aprova. Às vezes o pensamento é quase este, se não for exatamente este. Aí o Emir mandou que, num determinado dia, o astrônomo se vestisse à moda ocidental e toda a população da cidade usasse vestimentas ocidentais. E aí observasse o asteroide e fizesse a comunicação pelo modo ocidental. E aí todo mundo acreditou. O que mudou? Nada. Forma, exterior. Era o mesmo asteroide, era o mesmo telescópio, era o mesmo observador. Quem sabe convidados a olhar no telescópio não diriam que o aparelho é muito feio e que nos dizem verdades. Essa é a diferença entre o amor ao conhecimento e o amor a ser dono da verdade, a ser proprietário de alguma coisa. Pode mais um. Dentro da visão psicanalítica, nós temos este panorama exato hoje. A etiologia, ou seja, a origem de todas as doenças mentais de fundo emocional é uma só: falta de capacidade de amar alguém, de amar uma ideia, de amar a vida, mas amar intensamente.
Quando perdemos a capacidade de amar, segundo Yang, perdemos o sopro vital para a nossa alma. Adoecemos a alma, e a doença da alma seguem-se todas as outras doenças. A busca ilusória do poder sobre a vida. Aquela ideia, eu não posso dominar, então não amo. Então não me envolvo. Só amo, só me envolvo com aquelas coisas que eu posso dominar. Essa busca ilusória traz todas as neuroses. Não posso dominar a realidade, crio sintomas, na esperança falsa de poder dominar os sintomas. Por isso, Freud foi quase um precursor da relatividade ao fazer essa afirmação. Uma das suas afirmações felizes, ao lado de outras tantas infelizes. Mas é humano. Para alguns é Deus, para outros é humano. Que não importa a experiência em si, mas como a pessoa reagiu àquela experiência. Uma experiência negativa. Duas crianças em lugares diferentes ganham uma palmada da mãe. Uma poderá achar a partir daí motivo para se traumatizar e para sofrer o resto da vida. Outra superará o acontecimento. E hoje nós estamos desenvolvendo um raciocínio muito errado. Nós estamos maximizando as possibilidades negativas de uma atitude, ao invés de ensinar as pessoas a reagirem, a criarem força, a desenvolverem a sua resistência. Os autores adoram agora o termo resiliência, mal empregado, não é sinônimo de resistência, é outra coisa. Como a física reforma, eles adoram isso. É mais bonito dizer que a pessoa tem resiliência, em vez de dizer que ela tem resistência. Resiliência além do limite, o metal dobrado além do limite adquire uma resistência extra. Não é o caso. Mas o que interessa então é não maximizar. E hoje nós estamos maximizando tudo. E por isso criamos a indústria do dano moral. Tudo é dano moral. O politicamente correto, a frase politicamente correta, não se pode dizer nada diferente daquilo. Isso é um incentivo ao trauma. Olha, o fulano recebeu uma palmadinha com 2 anos e está traumatizado até hoje. Aí eu também, então vou me traumatizar. Ao invés de ensinarmos a recuperação. Não quer dizer que devamos incentivar a violência, o bullying, a agressão, não. Mas temos que ensinar também que as pessoas podem e devem saber reagir a isso. Porque o que importa é como nós interpretamos e vivenciamos o fato, e não o fato em si. Porque o mesmo fato pode nos levar a caminhos completamente diferentes. E daí vir a imensa competência do ser humano para se fazer sadio ou enfermo. Está muito em nós essa possibilidade de desenvolvermos coisas boas ou coisas negativas. E toda pessoa que adoece, aquelas doenças de fundo emocional, a cura consiste em devolver ao paciente a capacidade de amar. Se entusiasmar de novo, de amar a vida. Nós todos nascemos dependentes. Continuamos dependentes por algum tempo, buscamos a independência. Às vezes, com o andar da carruagem, nós nos fragilizamos e precisamos ajuda. Ajuda para nos libertar da nossa neurose, dos nossos traumas, de coisas negativas. Aí nós procuramos auxílio. Esse auxílio pode ser procurado do pai de santo ao psiquiatra. E tanto um quanto o outro, e todos os intermediários entre esses dois, poderão nos libertar ou não. Primeiro, porque só se liberta quem está a fim de se libertar, e não de se queixar da vida. Segundo, que ao procurarmos auxílio, nós podemos encontrar grilhões que aprisionam ou asas que permitem voar. Vai depender muito daquele a quem nós confiamos a orientação para nos libertar. Se ele só nos disser, é muito importante o próximo trabalho, ou não esqueça a próxima consulta que é fundamental, nós não estamos sendo libertados. Nem pelo fazedor de trabalhinho, nem pelo modificador do inconsciente. Nós seremos libertados quando nós tivermos capacidade de andarmos por nós mesmos. E toda essa ciência moderna dentro da psicologia ensina os cientistas, os pensadores, a nos indicar caminhos e não dizer qual é a solução, porque senão fica muito fácil o jogar a culpa no outro, o jogar a responsabilidade no outro. Foi ele que me mandou, foi o meu guia que me mandou fazer isso, foi o meu psiquiatra que me mandou fazer isso, foi a pombagira que me mandou fazer isso. Não interessa se é a pombagira ou o psiquiatra, os diplomas são diferentes, mas o tipo de aconselhamento em qualquer um pode ser positivo ou não. E principalmente, só se cura quem quer se curar. Só se liberta do erro quem reconhece que errou.
Quem acha que só fez tudo certo, que é o proprietário ou a proprietária da verdade, não tem condições de se libertar, nem de libertar ninguém. Portanto, a cura consiste em devolver ao paciente a capacidade de amar. E a falta de amor cria onipotência, megalomania e vitimismo. A megalomania tem seus aspectos, como por exemplo o narcisismo. E as pessoas dizem, não, mas não é falta de amor. O narcisista ama muito a si mesmo. O narcisista ama uma imagem que ele quer vender para os outros porque ele mesmo não comprou, ele sabe que é falsa. Ele não está convencido de que está com aquela bola toda, mas ele quer impressionar os outros. E como ele quer somente impressionar, e no fundo sabe que aquilo não é verdade, ele até muitas vezes se acha o oposto daquilo que se diz. Autoestima baixíssima e um eu de conveniência, uma imagem de aparência mais alta que o demônio de Galileu. Não é verdade que ama quem tem esse tipo de atitude. E ali nós temos os maus orientadores, porque são incapazes de amar a vida ou amar na vida, querem aprisionar aquele que depende da sua orientação para sempre. Neste sentido, temos também o amor nas doutrinas, que nós entendemos perfeitamente. Em Leon Denis, a elevação espiritual será alcançada pelos que amam. Ele diz que com o surgimento da ciência do espírito, novas ferramentas são necessárias. E a principal, pureza de propósitos, capacidade de amar e desenvolvimento de intuição. Por exemplo, Platão nos diz que o amor está em toda a natureza. E Sócrates, concluindo quando fala em Eros, o deus do amor, diz que ele não é nem Deus nem mortal. Ele é um demônio. Mas demônio no sentido grego significa um intermediário entre os mortais e os deuses. Um mortal em ascensão. Como nós temos no Espiritismo, o grau de consciência que vai do átomo ao arcanjo. Nesse estágio de evolução é que era colocado o Deus do amor. William Gilbert, criador do eletromagnetismo, médico da rainha da Inglaterra, diz que a atração que o ímã exerce sobre pedacinhos de ferro é uma manifestação da lei do amor na natureza. Toda atração é uma manifestação da lei do amor na natureza. É interessante, mesmo nos fenômenos elétricos, quando dois corpos se atraem e se tocam, eles se equilibram, ou no mínimo diminui o seu desequilíbrio, porque o carregado positivo ou negativamente está em desequilíbrio. Quando apenas nós deixamos a repulsão agir, nada muda. Fica tudo como está, se não piorar. Então o amor constrói, o desamor, deixando uma situação de neutralidade, não efetua as mudanças. E mais adiante, William James compara a atração entre uma e pedacinhos de ferro com o amor de Romeu e Julieta. Só que ele diz o seguinte: se entre o ímã e os pedacinhos de ferro colocarmos uma cartolina, os pedacinhos de ferro ficam parados contra a cartolina. Não saberão contorná-la. Romeu e Julieta saberiam. Transporiam o obstáculo entre os dois. E é interessante, em relação ao amor e à falta dele, na cidade de Verona, na Itália, que é um verdadeiro museu a céu aberto, existe a reconstrução do que seria, de acordo com a obra de Shakespeare, a casa de Julieta. E os turistas todos vão lá visitar a casa de Julieta. Lá tem o quarto de bordados, tem os armários da Julieta, tem a cozinha da casa, a escada e a sacada. E na saída existe, no terreno dessa construção, uma estátua de bronze de Julieta, com um dos seios desnudos. E se criou a lenda que todas as mulheres que tirassem uma foto com a mão no seio de Julieta seriam felizes no amor. Não sei de onde veio a lenda, porque Romeu e Julieta não tiveram sucesso. Não se pode dizer que foram infelizes, é um erro. Eles amaram. Eles viveram seu momento de amor. Se depois houve o insucesso e não a infelicidade, pelo menos amaram. O pior é ter deixado de amar por medo de amar, por medo de viver, por medo de morrer e ter passado a vida em brancas nuvens. Mas o que há de interessante é que na saída existe uma plaquinha indicando o endereço de Romeu. Os turistas pensam, bom, agora eu vou seguir essa plaquinha, deve ter uma reprodução da casa do Romeu, como era, etc. E seguem por ali. E a gente vai ao longo de um muro alto, não vê nada do outro lado, e quando termina o muro tem uma plaquinha, que tem mais ou menos os dizeres do começo da obra de Shakespeare. E diz o seguinte, numa livre tradução: eu, Romeu, perdi meu amor, Julieta, e por ter perdido o amor, não sei quem sou, muito menos onde moro.
Nem Romeu sabe o endereço do Romeu. Porque quando perdemos a capacidade de amar, quando perdemos o amor, nós perdemos o endereço na vida. Nós ficamos sem rumo e nós desenvolvemos as neuroses, nós desenvolvemos todas as doenças mentais de fundo emocional. Nas religiões, nas doutrinas, na filosofia não há dúvida. Jesus, amar a Deus e ao próximo. E como Jesus foi até um precursor da teoria da relatividade, ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o observador é a medida de todas as coisas. As pessoas que não amam o próximo não se amam. Tem baixa autoestima. As pessoas que desrespeitam o próximo, que agem de maneira antiética, elas desrespeitam a si mesmas. Elas têm uma péssima imagem de si. E aí transferem essa imagem para o próximo. Kardec, para evitar a fé cega, o fanatismo, o fundamentalismo, o crê ou morre, amai-vos e instruí-vos. E não é à toa que o amor vem em primeiro lugar. O Papa Francisco, falando à comunidade pobre de crianças carentes no Rio de Janeiro, disse: não permitam jamais que eles roubem a esperança. E eles ficaram sabendo que eles têm alguma coisa. E felizmente alguma coisa que não pode ser roubada sem que eles permitam, que é exatamente a esperança. E no poeta Vinícius de Moraes, ele diz: isso de amor não tem que pensar, que loucubrar, que dizer o que é amor se vive. Isso de amor tem que amar e não definir, e não ficar num academicismo que leva a muito pouca coisa. E finalizando, nós podemos dizer que o milagre da vida deve ser aproveitado a cada momento, na mesma medida ou mais da que vive um par enamorado seus momentos de idílio. Essa paixão, amor pela vida e por suas oportunidades. Amor e vida são inseparáveis, pois só quem ama vive em plenitude. Só quem ama experimenta o prazer e a felicidade de cada momento do milagre que é o viver. Não existe nenhum caminho lógico ou milagroso para que realizemos a arte de bem viver. O único caminho é o amor. Então tudo o que precisamos é o amor, que lembra aquela canção dos Beatles, o All You Need Is Love. Tudo que você precisa é amor. Então vamos amar a vida, as oportunidades, as instituições, as pessoas, mas amar intensamente. Não amar mais ou menos. Porque Chico Xavier já nos disse que nós podemos morar numa casa mais ou menos, comer um feijãozinho mais ou menos, ter um transporte público mais ou menos, dormir numa cama mais ou menos, e até ter um governo central mais ou menos. É o que está escrito lá. Então, mais ou menos. Agora, o que não se pode de modo algum é sonhar mais ou menos, ter fé mais ou menos, e principalmente amar mais ou menos, porque aí corremos o risco de nos tornarmos pessoas mais ou menos. Então, a vocês todos que não querem ser pessoas mais ou menos, é claro, muito menos serem mais ou menos pessoas, o meu obrigado por essas vibrações positivas aqui recebidas esta noite, por essas energias tão boas, e até um próximo encontro, se Deus quiser.